A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Oi, gente, muito boa noite, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Respira fundo, está terminando a semana e nós nos encontramos aqui no Causos e Contos Espíritas para mais uma sexta-feira de breves reflexões e sempre com muita alegria e muita gratidão de podermos estar aqui juntos, né? No início da década de 1930, quando Chico Xavier, em casa, fazia revisão de algumas páginas mediúnicas que seriam inseridas no livro Parnaso de Além-Túmulo, ele começou a sentir, de inesperado, de súbito, no olho esquerdo, o problema que haveria de acompanhá-lo a vida inteira. Tendo ficado com a visão prejudicada e sofrendo com muitas dores, inclusive acompanhadas de constantes hemorragias, o médium resolveu consultar um especialista em Belo Horizonte, o qual, à época, diagnosticou uma espécie de catarata inoperável, com o prognóstico de que, muito provavelmente, ele ficaria cego daquele olho e ainda correndo o risco de que o direito também se comprometesse. Então, por orientação desse mesmo médico, desse mesmo oftalmologista, o Chico periodicamente passou a frequentar o consultório dele em Belo Horizonte, com a finalidade de receber um tratamento preventivo, que consistia, vejam muito bem, na aplicação diretamente no olho esquerdo de injeções de corticoide. Então a gente pode imaginar o padecimento do Chico, coitadinho, imagina injeção diretamente no olho, como que devia doer, né? As dores, segundo o Chico, eram terríveis e repercutiam por toda a cabeça, e quando ele também se faziam acompanhar as dores, né, por crises hemorrágicas, e ele praticamente ficava impedido de caminhar sozinho, quanto mais de pegar o trem na estação ferroviária de Pedro Leopoldo e dirigir-se até a capital do estado. Então, uma de suas irmãs se ofereceu para acompanhar o Chico, né, ao consultório do médico, que ficava localizado numa das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte. Quando desciam do trem, o Chico dava o braço para a irmã dele e, quase que guiado por ela, os dois seguiam a pé, entrando, depois de caminhar um determinado trecho, num pequeno prédio de 2 ou 3 andares. O tempo correu e, certo dia, o médium estava numa das reuniões semanais do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, quando, quase já no encerramento da sessão, ele foi interpelado por um grupo de espíritas da capital mineira. Rodeado ali pelos demais, um deles, que Chico preferiu deixar no anonimato piedoso, tomou a palavra e disse para o Chico, sem muitos rodeios: Chico, nós estamos aqui para te fazer uma advertência fraterna. Você tem sido visto praticamente toda semana em Belo Horizonte em atitude suspeita, de muita intimidade com uma mulher. E nós sequer sabemos se é uma mulher casada ou não. Tá certo que você é solteiro, mas o que está acontecendo não fica bem para a sua condição de médium. Em plena luz do dia, você trocando sorrisos com uma mulher e de braços dados com ela, entrando num prédio de uma avenida tão movimentada. Dizem que você, quando sai de lá, quase depois de 2 horas, você ainda, certamente, para não ser reconhecido, tenta esconder o rosto com um lenço. Constrangido com a situação, o jovem Chico Xavier, que tinha aí pouco mais de 20 anos nessa época, deixou então que os confrades falassem à vontade,
dando ao fato a interpretação e o colorido que só a maledicência humana sabe dar quando tem vontade, né? Quando deseja, quando nós damos asas às nossas imaginações. Quando por fim terminaram, alguns deles, então imaginando terem feito ali um grande favor, né? Terem cumprido uma grande tarefa, se desincumbido de um alto dever que fora dado a eles, quiçá conferido pela espiritualidade superior, né? Talvez embaixadores ali da espiritualidade superior, ouviram então do Chico responder com muita pureza, com muita tranquilidade: meus amigos, eu creio estar havendo um engano. O prédio a que vocês se referem é onde fica o consultório do oftalmologista que se ofereceu para tratar de graça deste meu olho esquerdo, do qual, de algum tempo para cá, estou ficando cego. A senhora que lhes disseram andar de braços dados com muita intimidade comigo é simplesmente a minha irmã, que me guia como alguém que guia um cego pela rua. Quanto ao lenço com o qual eu cubro o rosto, um deles é este aqui. E aí o Chico, então, tira do bolso um lenço semelhante ao que ele usa, e esse lenço que o Chico tira do bolso, já bastante amarrotado e também manchado de sangue. É porque, depois dessas aplicações com as injeções de corticoide diretamente no olho, as hemorragias pioram muito. De modo que eu não sei do que os senhores estão falando. Né? Esse caso do Chico está em apostilas com histórias de Chico Xavier do grupo de estudo Allan Kardec. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na mensagem de número 157, que tem o título Na Construção do Mestre, nos traz o seguinte. Primeiro, uma frase de Paulo. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Isso está em Coríntios, capítulo 1, né? Na primeira epístola a Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Emmanuel nos traz o seguinte: o Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não te iludas, assim fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus, o que estamos fazendo, porque sendo Cristo o dirigente e mentor da nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados, no setor da atividade individual, a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Emmanuel. Então, linda essa mensagem do Emmanuel, que nos ajuda a refletir um pouco sobre essa passagem, né, do Chico. Imagina o Chico com dores terríveis no olho esquerdo, tendo a injeção aplicada de corticoide diretamente no olho, a preocupação em manter a saúde do olho direito, recebendo ali o auxílio fraternal de sua irmã que o acompanhava nessas dolorosas visitas e ainda assim alvo da maledicência, alvo do olhar alheio. Será que esses irmãos que
baixaram lá em Pedro Leopoldo para fazer essa advertência fraternal, será que eles estavam olhando a situação com os olhos de Jesus? Né? É muito interessante, porque se a gente chama Jesus de mestre, e a gente deve seguir o que seu mestre mandar, né? A gente tem que, o mestre é a inspiração do discípulo. Será que a gente está tentando nos nossos dias agir como Jesus, falar como Jesus? Acho que esse critério, se a gente colocar esse critério para a gente, o que será que Jesus faria nessa hora, né? Não tem inspiração melhor. Uma excelente sexta-feira para todos, bom fim de semana, um grande abraço, até o próximo Causos e Contos Espíritas.